Bom dia, boa tarde aí, pessoal. Voltando aí às aulas em AD, né? Aquelas aulas por vídeo aulas. Então, pessoal, a gente vai continuar aqui com expressões algébricas, né? E você já até ouviu falar sobre algumas expressões algébricas. O que quer dizer expressão algébrica? São expressões que apresentam letras e números. Eu vi na televisão essa semana falando sobre o índice de massa corporal. Existe uma formulazinha, que é a massa dividido pela altura ao quadrado, certo? Olha aqui o seu peso, certo? Por exemplo, meu peso é 102 quilos. A altura, 1,73 ao quadrado. Então, fazendo essa continha aqui, eu vou encontrar meu índice de massa corporal. Para isso, eu usei o quê? Uma expressão algébrica, certo? Então, pessoal, para a gente entender o que é expressões algébricas, ela é formada por termos algébricos, né? Você é acostumado a escutar expressão numérica. A gente viu muita expressão numérica, né? No sexto, né, pessoal? Então a gente vai trabalhar com expressões algébricas. Expressão numérica só possui números. E as expressões algébricas, exemplos: 2x mais 3y. Isso aqui é uma expressão algébrica. 2x mais 3y. Outro exemplo de expressão algébrica: 3/2 de AB menos 1/3 de XY. Isso aqui também é uma expressão algébrica, certo? Então, quando as expressões têm letras e números, nós chamamos de expressões algébricas. E cada termo dessa expressão algébrica é um termo algébrico. Então, esse aqui tem dois termos algébricos, aqui tem dois termos algébricos. Então, eu vou fazer uma tabelazinha aqui para a gente dar uma entendidazinha sobre o que é os elementos desse sistema algébrico. Esse aqui é o termo. Aqui a gente vai chamar de coeficiente. E aqui eu vou chamar de parte literal. E essa parte literal, pessoal, porque, como eu estou dizendo, as expressões algébricas, ela é formada por um número e letra. Esse número eu vou chamar de coeficiente. A letra eu vou chamar de parte literal. Que essa letra, ela pode ser chamada de quê? De variável ou incógnita. Certo? Pode ser chamada de variável. Variável por quê? Porque de uma expressão para outra, por exemplo, esse aqui tem um valor, esse aqui tem outro valor. Em cada expressão, essa variável, essa letra vai mudando o seu valor. Incógnita é uma coisa desconhecida, que a gente não conhece o seu valor. Às vezes ele diz assim para mim você é uma incógnita. Não é nada, como sei o que é essa expressão. Certo, pessoal? Então, se eu botar o tema aqui, 3x. Então, quem é o coeficiente? 3. Quem é a parte literal? X. Se eu botar menos AB, quando não tem um número aqui aparecendo, é porque existe um aqui, ó. 1. Então, quem é o coeficiente? Menos 1. Quem é a parte literal? AB. Quando eu tenho 2/3 de XY. Então, quem é o coeficiente? 2/3. A parte literal? XY. Quando eu tenho P sobre 3, quem é o coeficiente? Lembrando que aqui tem 1, ó. Então, o coeficiente é 1/3 e a parte literal é quem? P. Então, pessoal, isso aí é o que a gente vai chamar, né, das expressões algébricas. São aquelas expressões que contêm números e letras. As letras a gente pode chamar de variável ou incógnita, certo? E como as expressões algébricas é formado por termos algébricos, então está aqui, ó, o termo, quem é o coeficiente, quem é a parte literal para a gente separar. Então, gente, com essas expressões algébricas, a gente pode escrever algumas expressões, certo? Algumas expressões escritas
em português e essa inscrição passar exatamente para a linguagem matemática. Quando eu digo assim, ó, exemplo, o dobro de um número. Então, o dobro de um número está escrito em português. Mas como é que eu represento isso aqui numa linguagem simbólica de matemática? Quando eu falo dobro, é 2. Então, quando eu falo o dobro de um número, esse número aqui pode ser qualquer número. Pode ser 2x, pode ser 2y, pode ser 2a e assim por diante, certo? O interessante é você entender que dobro é 2, né? Quando eu digo o triplo de um número, triplo de um número, aí você vai saber quem é o triplo. 3. Quem é esse número? N, pode ser P, pode ser Q, qualquer letra, certo? Esse número é um número desconhecido que a gente não sabe. Agora, quando eu digo assim, uma linguagem mais completa, o dobro de um número somado com o triplo de um outro número. Essa linguagem aqui é uma linguagem maior, mas dá pra gente entender, ó. Quando eu digo dobro de um número, a gente já até aprendeu aqui, quem é o dobro de um número? 2x. Somado, então a operação aqui é mais, com o triplo de um outro número. Aí eu não posso botar aqui 3x, se eu botar aqui x, é um número diferente. Então eu posso botar 3y. Então, o que está escrito aqui em português, eu escrevi aqui simbolicamente, na linguagem matemática. O dobro de um número, 2x, mais o triplo de um número, que eu chamei de 3y. Quando eu falar a terça parte de um número, x sobre 3. Quando eu falar a quinta parte de um número, x sobre 5. Quando eu falar o quadrado de um número, então o quadrado é x ao quadrado. Quando eu falar o cubo de um número, y ao cubo, certo? Então, a gente vai ter que olhar direitinho a linguagem lá e transformar essa linguagem numa linguagem matemática, certo? Vou falar aqui, mas não vou escrever, vou só falar, né? O quadrado de um número somado com seu quíntuplo, é igual ao próprio número, certo? Então, quem é esse número? X. Então, o quadrado de um número somado com seu quíntuplo é igual ao próprio número. A gente formou aqui uma linguagem escrita numa linguagem simbólica. Então, gente, continuando aí, né? Como eu falei no anterior, a gente passa de uma linguagem escrita para uma linguagem numérica. Quando ia terminando, o dobro de um número somado com o triplo de outro número. Então, vamos ver o que é calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 2A mais 3B. 2A mais 3B. Como eu disse no início, que essas letras são chamadas de variáveis, elas realmente são chamadas de variáveis devido que em cada expressão numérica ela vai ter um valor diferente, não é um valor fixo. Então, quando eu digo calculo o valor numérico de uma expressão algébrica, para eu calcular esse valor numérico, eu tenho que dizer quanto equivale esse A, vamos dizer que seja menos 2, e B igual a 2. Então, quando eu digo 2A mais 3B, para A igual a menos 2 e B igual a 2. Então, para cada expressão numérica que eu falar, cada expressão numérica que a gente for calcular o seu valor numérico, obrigatoriamente essas letras têm que ser dadas os seus valores. Por isso que nós vamos chamar de variáveis, porque ela varia de uma expressão para outra. Lembrando que quando tem um número e uma letra, mesmo que não tenha um sinal, esse sinalzinho aí é de vezes. Então, só é substituir, ó, 2 vezes
quem é o valor de A? O valor de A é menos 2. Substituindo dentro de parênteses. 3 vezes. Quem é o valor de B? 2. Então, só é multiplicar. Lembrando que quando a gente trabalhou a regra de sinais, eu disse bem claro que a gente, para saber se o sinal era positivo ou negativo, a gente conta apenas quantos sinais negativos tem. Se for uma quantidade ímpar de sinais negativos, a resposta é negativa. Se for uma quantidade par, então o sinal é positivo. Então a gente só se preocupa em saber quem é o sinal quando tiver algum sinal negativo. Se só tiver sinal positivo, não precisa se preocupar. Então quando eu digo aqui, ó, quantos sinais negativos tem aqui? 1, então você vai ficar negativo. Menos, aí 2 vezes 2, 4. Como aqui só tem sinal positivo, nem precisa se preocupar. Ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Não é somar 4 mais 6. Olha o detalhe, não é somar 4 mais 6. A gente está somando aqui números inteiros, que a gente viu em sala de aula. Eu somar menos 4 mais 6. É como eu tivesse assim, eu devo 4. Quando tem sinal negativo, eu digo que devo. Então, devo 4. Se eu devo 4 e tenho 6, dá para pagar? 6 dá para pagar 4? Dá. Ainda fica quanto? 2. Então, como sobra dinheiro, então fica positivo. Vamos ver outro exemplo aqui. 3xy menos 4x ao quadrado y. Então, quem são as variáveis da equação? Da expressão x e y. As variáveis da expressão são x e y. Então, obrigatoriamente vai dizer para x igual a 1 e y igual a menos 1. Tá aí. Então, para eu calcular o valor numérico dessa expressão, eu só vou conseguir calcular o valor numérico dessa expressão se eu tiver o valor de x e tiver o valor de y. Se eu não tiver, eu não vou conseguir nunca. Então, agora só é substituir dentro de parênteses. 3 vezes. Quem é x? 1. Quem é y? Lembrando que aqui ó, tem o sinalzinho de vezes. Y é menos 1. Aí menos 4. 4 vezes x. Quem é x? 1 ao quadrado. Vezes y. Y é menos 1. Então, lembrando que substituindo sempre dentro de parênteses. Ó, aqui tem um produto só. Tá vendo aí, ó? 3 vezes 1 vezes menos 1, um produto só. Então, quantos sinais negativos tem aqui? Só um. Então, isso aqui vai ficar negativo. Menos 1. Menos, aliás, vai ficar menos. Agora, se vai ficar menos, qual é o valor? Só multiplicar. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Quantos sinais negativos tem aqui? Tem 2, ó. Então, já sei que vai ficar o quê? Positivo. Mas nós temos que lembrar que nós temos aqui uma potência. Então, primeiro vai ter que resolver esta potência, certo? Então, resolvendo a potência, eu vou repetir aqui o 4, menos 4, e vou resolver a potência, dá o quê? 1 ao quadrado dá 1, vezes menos 1. Então, fica menos 3, que tem 2 sinais negativos, fica positivo. Então fica igual a quem? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 1, 4. Então agora, ó, eu devo 3. Então 4, fico com 1. Certo? Então, para a gente resolver o valor numérico de uma expressão algébrica, eu tenho que transformar essa expressão algébrica em uma expressão numérica. Como assim, professor? É só substituir as letras pelos valores respectivos que a questão traz. Se a expressão algébrica tiver 5 letras diferentes, todas as 5 letras vem dado o seu valor. E depois só é substituir as letras dentro de parênteses, olhando os sinais, obedecendo, e depois transformou numa expressão numérica. Aqui ela é expressão algébrica. Aqui ela é expressão algébrica. Mas na hora que vem para cá, ó, ela já passou a ser uma expressão numérica, porque só tem números. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 3 vezes 2 dá mais 6.
eu devo 4, tenho 6, sobra 2. 3xy menos 4x2y para x igual a 1 e y igual a menos 2. Então nós temos aqui a expressão algébrica. Vou transformar essa expressão algébrica numa expressão numérica. Como as variáveis são x e y, então eu vou substituir x por 1 e y por menos 1 onde tiver. Aqui é x, vou colocar 1, y vou colocar menos 1, x eu vou colocar 1, lembrando que x está ao quadrado, vezes menos 1. Olha aqui a regra de sinal. Quantos sinais tem? 1. Então, negativo. Um sinal negativo. Então fica negativo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E aqui eu vou repetir porque aqui tem uma potência. Se tem uma potência, é prioridade. Potência é prioridade. Lembrando, as operações a gente aprende assim, ó. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz. A gente começa a resolver as expressões numéricas, que já foi dito para vocês, sempre pela última que aprendeu. Então, a última que aprendeu foi raiz. Tem raiz? Não. Então, tem potência? Tem. Então, eu vou começar pela potência. Depois, divisão e multiplicação, subtração e adição. Lembrando que adição e subtração são operações inversas. Operações inversas. Multiplicação e divisão, operações inversas. Produto, potência e raiz, operações inversas. É bom a gente lembrar isso porque quando elas vêm juntas, a gente vai resolver na ordem que aparecer, certo? Então, pessoal, calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Se eu mudar aqui apenas o valor, de uma letrinha aqui, ó, só basta eu mudar o valor de uma letrinha aqui e dizer que A é 3. É já outro exemplo diferente. Vocês podem fazer vários se vocês quiserem. É só mudar o valor da letra. Então vai ficar 2 vezes 3 mais 3 vezes 2. Então, 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 6, 12. E é bom a gente colocar aqui, ó, Vn significa o quê? Valor numérico, ó, Vn. Valor numérico desta expressão é 12. O valor numérico desta expressão aqui é 1. Se eu não colocar esse valor numérico, fica errado? Não, não fica não. Certo? Só para lembrar, para a gente destacar o resultado que foi dado. Certo, pessoal? Só para destacar mesmo. Isso aí. Então, gente, para a gente não se alongar e ser muito assunto, né? Tem que ser pouquinho em pouquinho para que a gente não seja muita carga de assuntos. Então a gente vai fazer esse assunto e vou passar aqui uma atividade, né? Atividade do nosso livro, né? Porque lá na coisa eu botei que as atividades vão ser feitas pelo nosso livro. Então a atividade é da página 142, questões do 1 ao 5 e a página, nós temos outra página ainda, a página 144, certo? Essas questões da página 144 vai do 1 ao 6, do 1 ao 5 também. Do 1 ao 5 também, certo? Então fica essa atividade aí para a gente fazer, né? Depois eu também vou corrigir aqui também na correção, certo? Vocês irão fazer e a gente corrige dessa mesma forma em vídeo aula, certo? Valeu aí e até a próxima.